Gravando. Salve galera, tudo bem? Eu vim aqui dar um papo bem rápido e bem específico, tá? Sobre a questão do que eu ando vendo nas redes em pouco tempo, depois de um assunto que repercutiu as redes sociais de maneira muito rápida e muito grande, que é a questão da queima da Torre de Notre Dame. Eu me senti um pouco complexado assim para poder vir falar esse tipo de assunto, porque é um assunto que eu creio ser delicado, mas eu creio ser mais importante do que delicado, então preciso abrir o verbo, né, para colocar um pouco isso em pauta, assim, a gente refletir juntos. Eu sou uma pessoa que busco entender ambos os lados de uma situação e na conjuntura a qual eu me encontro, abri o Instagram de manhã, vi alguns posts de várias pessoas que eu sigo, né, pessoas do movimento negro que se dizem empoderadas o suficiente para conseguir debater as questões sociopolíticas, né, sobre a questão de racismo, especificamente falando, e noto alguns posts desagradáveis, tipo Notre Dame queimando, e a galera meio que zoando, assim. Daí eu entrei num post lá de uma página específica que eu sigo, e lá tinha uma montagem, assim, da Notre Dame queimando, né, e tinha uma montagem de uma pessoa, tipo, rindo na frente, assim, e tal. E todo um argumento histórico, assim, muito embasado, né, da questão da exploração da França, da Europa no geral, enquanto, né, escravidão de recursos da África. Fatores históricos são fatores históricos, são fatos, né, a gente não pode negar. Mas o que me chamou a atenção foi que esse texto e esse post ele foi feito com um ar de deboche. Nós negros, e aí você que é negro e está vendo esse vídeo, é importante refletir sobre um ponto. A gente busca a igualdade numa sociedade que ainda tem muitos preconceitos, estigmas, marginalização contra a questão do negro. E qual é o nosso comportamento perante as situações como essas? A gente sabe que parte da França tem com certeza boa parte dela tem uma influência, é fato histórico, como eu falei, não dá pra, né, falar que não, mas a nossa postura enquanto humanidade em não ter empatia ou em não ter solidariedade de olhar a situação, que não é uma situação fácil, porque independente se Notre Dame fica na França e ela fez parte de uma questão, né, que fez parte do processo escravocrata na África e em vários outros países, eu acho que cabe a nós enquanto humanidade e principalmente enquanto negros que se dizem ser inteligentes e entender alguma coisa das pautas que abrangem e competem a eles falarem, a sensibilidade. Por quê? A gente quer igualdade disputando desigualdade, gritando desigualdade, fazendo desigualdade. Eu acho que o ponto não é nem a questão do racismo, mas é a questão da falta de senso em conseguir analisar uma situação, ver os dois prismas, julgar, porque cada um tem o seu ponto de vista sim, mas com isso aprender, observar e conseguir modificar o meio que a gente vive. Independente de preto ou branco, eu acho que a questão aí não é a cor. A questão é a falta de capacidade intelectual e até moral. E não a moralidade do certinho, né? Do lar e recatado do lar, mas a moralidade de, cara, é um problema, assim. Eu fiquei super triste com a questão de ter queimado a Notre Dame, porque ali tem uma vastidão de fator histórico muito importante, né, para o mundo, assim. E eu fico triste com o comportamento de algumas pessoas que se dizem inteligentes, intelectualizadas ou até mesmo engajadas em algumas pautas bem específicas, agindo como ignorantes e burros, né? Pelo simples fato de usar isso, esse fator que é uma catástrofe, que é um problema e que é triste, como argumentação plausível para falar, viu? Eram racistas ou são racistas ou fizeram parte de uma conjuntura política a qual escravizou o meu povo e hoje é responsável, está pagando, bem feito. Isso é uma atitude no mínimo infantil, né? E que eu acho que as pessoas que se dizem à frente de movimentos sérios, elas deveriam pelo menos pensar e estudar mais e enxergar dois prismas. Eu creio que o debate do racismo ele é aprofundado, ele é complexo, ele não é fácil de debater. Eu sou uma pessoa que não entro nesses debates se eu não tenho total convicção e certeza. Eu tentei procurar materiais o suficiente para conseguir gravar esse vídeo agora e eu não achei nada de referência relacionada a isso, né? Se alguém tiver, pode botar nos links aí e eu sou aberto ao debate, ao diálogo, à troca de ideia para conseguir entender, né, alguns pontos que me cabe entender, né, enquanto negro, enquanto jovem periférico, mas nunca deixar gritar o meu lado ignorante,
que todos têm, independente de cor, né? Se for ou não racista, se for ou não preconceituoso, eu acho que cabe a nós, com a nossa capacidade intelectual que todos têm, e eu acredito nisso, fazer com que a gente entenda melhor e tenha mais empatia. Eu acho que a palavra é empatia, saca? Eu vejo que hoje qualquer problema que acontece quando não está no meu bolinho, né, social, da minha camada de debates políticos, econômicos e tudo mais, eu simplesmente repudio, né, não quero saber, ou se alguém contrapõe um ponto de vista meu, ou do fulano, ou de Beltrano, que está dentro da minha bolha social de pensamento, eu simplesmente falo que não é o ideal, isso está tudo errado e comecem a reprimir, né? E a construção não se faz reprimindo e afastando, ela se faz coletivamente, agregando e buscando a compreensão de maneira coletiva. Né? As pessoas gritam que querem um mundo coletivo, um mundo melhor e não começam em si. A primeira oportunidade que elas têm de enxergar um fator que é uma catástrofe, e poderia ser várias outras, como já aconteceu em outras situações que eu observei, né? Problemáticas com pessoas brancas ou com pessoas X ou Y, e isso ser desculpa para começar a atacar mais ainda essa situação. E eu acho que o problema está aí. Está na pessoa que não tem capacidade moral, nem ética, nem intelectual de entender que o problema é muito mais embaixo. Ele não é problematizar para não trazer solutivo, é problematizar para gerar reflexão e essa reflexão gerar mudança e essa mudança gerar a nossa transformação no social. A gente fala tanto, gente, de um mundo melhor, de um mundo mais coletivo, de um mundo mais colaborativo, de um mundo menos preconceituoso, enquanto na primeira oportunidade que a gente tem, a gente planta o preconceito, planta o separativismo, né, e fala que só a nossa pauta, por nós sermos negros e pobres e não sei o que, é a certa. Isso é uma mentira, né? Ficar reforçando um estereótipo que não é uma verdade nossa. Então, a mensagem desse vídeo ela é bem curta e direta, mas ela é brevemente para pessoas que se dizem engajadas em pautas inteligentes e específicas e não conseguem sair da sua bolha. Então, o meu convite é que a gente possa sair das nossas bolhas, das nossas caixas e, a partir disso, conseguir construir um debate saudável, politicamente, socialmente, dentro das nossas pautas, é claro, mas que de forma que isso possa ser agregado ao nosso cotidiano. Né? Ter agressividade no discurso na rede social é muito fácil. Essa é que é a questão. A gente não vai conseguir construir igualdade, respeito, empatia, né? Amor ao próximo, né? Independente do seu credo, se a gente continuar conflitando e usando artifícios de qualquer fato que não seja relacionado à nossa pauta, o fator de culpa, né? Tu é culpado, ou tu é responsável, ou bem feito, né? Que ainda é um argumento que cai por terra por ser totalmente infantil. O convite é esse, que a gente possa sair das nossas bolhas, das nossas caixas e conseguir compreender um pouquinho a mais o que está ao nosso redor, não só do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de várias pessoas que sofrem ou que não sofrem, que perderam ou que não perderam, independente, que a gente consiga construir o que a gente tanto luta enquanto direito. Igualdade para todos. É nós. Tamo junto.